Salve, salve rapaziada, e aí, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre a luta de classes. O que é a luta de classes? Devemos dizer que com a luta de classes se refere aos manifestos e conflitos de diferentes classes sociais, cujas tensões surgem nos campos históricos. O conceito tem sido desenvolvido pelo marxismo e se tornou a base fundamental das teorizações e modelos econômicos mundo afora. Também podemos dizer que a luta de classes é reconhecida em diferentes modelos de organizações políticas durante a história da humanidade, como patrões e plebeus, como senhores feudais e servos, ricos e pobres, ou burgueses e proletariados, como conhecemos hoje nos dias atuais, em pleno século XXI. E por último, devemos dizer que o número e as características das classes sociais, de acordo com o contexto histórico, podem ser resumidos em dois blocos: os dominadores e os dominados. Os dominadores controlam o território e os meios de produção, enquanto os dominados constituem apenas a sua força de trabalho, que é a única coisa que lhes resta. E os seus antecedentes históricos? Falando um pouco sobre os antecedentes históricos desta luta de classe, temos que dizer que, embora tenha sido atribuído e formulado por Karl Marx, esse camarada aqui do lado, e esse outro aqui, Friedrich Engels, no século XIX, cujas influências e popularidade se derivou às doutrinas do socialismo, comunismo e do materialismo histórico, os conceitos de luta de classe podem ser identificados muito antes, uns 3 séculos antes, lá nos escritos de Nicolau Maquiavel, esse camarada aqui, lá no século XVI. Devemos dizer também e devemos descrever que o filósofo italiano Nicolau Maquiavel divide a sociedade politicamente organizada em dois lados de tensões, entre o povo e os governantes e os grandes governantes. Posteriormente, com o advento da era moderna e o triunfo dos valores da burguesia com a propriedade privada e o liberalismo, estas tensões passam a ser entre os proprietários e os trabalhadores. Continuamos a falar um pouco sobre esta luta de classes, em especial sobre a luta de classes segundo Karl Marx. Segundo Karl Marx, para começar, temos que dizer que, do ponto de vista do marxismo, as classes sociais foram formadas historicamente a partir do momento em que apareceu a divisão de classes, a divisão do trabalho e o modelo da propriedade privada. E a tensão entre os proprietários e os não proprietariados, ou dominadores, e a força produtiva, dá origem à luta de classes, que por sua vez conduz, por natureza, os processos históricos e qualitativos de transformação da história. Devemos também dizer e devemos acrescentar que o crescimento da industrialização trouxe consigo uma reconfiguração da sociedade nunca visto antes na história da humanidade, e isso foi determinado pelo controle do capital e os meios de produção em massa pela burguesia. Assim, o marxismo adotou o termo proletariado e deslocou o conteúdo semântico da palavra burguesia. E um outro fato que devemos dizer e devemos acrescentar é que a burguesia representa para o marxismo o setor que possui os meios de produção. Os detentores dos meios de produção são conhecidos como os burgueses. E a burguesia está subdesenvolvida em burguesia financeira, que é quem controla o setor bancário e as matérias-primas da burguesia industrial, que é quem controla a grande indústria e controla a pequena burguesia, que são os comerciantes e pequenos proprietários. E, finalmente, os proprietários de terra. Também devemos dizer e devemos acrescentar que junto com a luta de classes camponesa, mas diferente dessa, o marxismo identifica o proletariado como a base trabalhadora ou assalariada, como fundamental no desenvolvimento do capitalismo industrializado. E finalmente podemos dizer que estas tensões entre os dois grandes blocos surge a luta de classes, que estão bem representadas nos conflitos dos sindicatos dos trabalhadores com as grandes empresas industriais mundo afora. Pessoal, por hoje é só. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhe com os amigos.